para YouTube, Instagram e Facebook. Começando mais uma live massa aqui que eu vou trazer um conteúdo fantástico para vocês. É aquele conteúdo para mudar de vida, viu? Já pode ficar ligado aí. Já compartilha esse conteúdo com os amigos aí, porque hoje vai ser bombástico. Minha personal assistant já mandou lá que o Instagram tá funcionando massa. Vou mandar aqui para ver como é que tá aqui no YouTube e no Facebook aqui para ver se tá tudo ok pra gente começar a nossa live. Hoje uma live massa aí para quem tá começando, viu? Essa aqui é especial para quem está começando ou para quem já trabalha com lançamento já e tem alguma dificuldade para arrumar lançador, tal, essas coisas. A gente vem para arrumar lançador, para arrumar parceria, né, para arrumar expert para trabalhar, certo? A gente vem falar aqui hoje é disso aí mesmo. Como você vai fazer aí para conseguir arrumar um bom expert para uma parceria duradoura e de sucesso. É desse nosso assunto aqui que a gente vai falar hoje, né? Então, se você está chegando agora, eu sou Pascoal Diniz, sou CEO, fundador da agência Vida Boa Digital, certo? E eu venho trazendo aqui um conteúdo de valor aqui para o pessoal que é coprodutor, que é agência, os lançadores, o pessoal que está em busca aí de aprimorar os seus conhecimentos aí. Eu sou insider já há algum tempo, desde novembro do ano passado, e aí venho aprendendo bastante coisa lá dentro do Insider, venho trazendo para cá, para fora, esses conhecimentos assim, que costumam ser assim, do conhecimento que são coisas assim que geralmente não estão no fórmula de lançamento, né? Aqui a gente trabalha especificamente com a fórmula de lançamento, lançamentos internos, semente, relâmpago, lançamento externo. E aí a gente vem trazendo aqui algumas sacadas interessantes aqui para quem está querendo aprimorar os seus conhecimentos, para querendo melhorar os seus conteúdos, querendo melhorar o seu conhecimento exatamente para poder aplicar nos seus lançamentos aí da melhor forma possível. E aí a gente vem buscando trazer esse conteúdo de valor para você, certo? Aqui a gente tem aquele jargão, né, para colocar você no trilho da faixa preta e tal, mas lembrando sempre, né, eu gosto sempre de fazer um disclaimer, eu ainda não sou faixa preta, certo? Apesar de estar buscando conhecimento lá com esse pessoal lá dentro do Insider lá, eu ainda não sou faixa preta, estamos aí na batalha aí, lançando, né, e se aprimorando cada vez mais para chegar nesse patamar, mas aqui a gente faz até análise de lançamentos, então quer dizer, nas quintas-feiras, né, a gente tem as duas lives assim durante a semana. Na segunda-feira às 21 horas e nas quintas-feiras a gente publica algumas análises de lançamento que a gente faz aí, né, de pessoas que estão interessadas aí em trazer os seus lançamentos para a gente estudar. Eu não sou faixa preta ainda, mas eu estudo muito, né, vejo muito das análises de lançamentos que tem lá no Insider e aí acabei que consegui adquirir assim, essa habilidade de conseguir enxergar assim, alguns pontos cegos aí que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Certo? E aí eu venho trazendo esse conhecimento de lá de dentro para vocês, assim, o que eu venho absorvendo das pessoas, exatamente para poder repassar um pouco desse conhecimento e poder levantar um bocadinho a régua do mercado aí e tal. Venho trazendo aí um pouco do que eu venho aprendendo, do que eu venho aplicando aqui na agência, o que vem dando certo, exatamente para poder trazer, como esse conteúdo é de hoje. Aqui eu vou trazer assim um conteúdo específico dos desafios dos experts que a gente tem dentro do Insider, que me auxiliou bastante a conseguir especialistas aqui para minha agência, né? Hoje a gente tem aqui 4 especialistas, estamos para fechar o 5º agora na agência Vida Boa Digital. E aí a gente vem trazendo aqui para você hoje o que funcionou para mim nessa questão toda das buscas dos experts, o que a gente fez, né? A gente vai trazer o método aqui para você também do desafio do expert, né? Eu venho trazer aqui, né, um spoiler lá de como é que funciona esse desafio lá dentro do Insider. Exatamente para poder facilitar a sua vida aí, você que está iniciando a caminhada aí, ou então que já está caminhando há muito tempo e não conseguiu ainda um expert legal assim, para uma parceria duradoura assim, a gente vem falar hoje sobre esse assunto aqui, certo? Então, começando para você que está aqui no Instagram, você já está aí com PDF, com PDF, está com WordPad na tela aí, né? Tá chegando para você agora no Facebook e no YouTube também, maravilha. Então, o nosso assunto de hoje é esse, como conseguir um bom expert para uma parceria duradoura de sucesso, certo? E aí eu venho trazer para você hoje exatamente
o que a gente busca fazer dentro do Insider, né? Eu vou falar aqui sobre como criar uma oferta irresistível para poder, né, trazer um bom expert para você apresentar, fazer uma boa proposta para um especialista. Vou trazer um método aqui que a gente utiliza para criar uma pontuação, uma escala de pontuação para você dar prioridade para alguns especialistas. E no fim eu tenho um bônus, né? Então quer dizer, se você está interessado mesmo nisso aí, fica aí até o final, porque no final eu vou ter um bônus específico que eu trouxe algumas perguntas assim que eu vejo mais as pessoas fazendo dentro do Insider e dentro do Plano V também, que eu sou aluno lá dentro do grupo do Facebook, e eu vou responder algumas dessas perguntas assim sobre o que eu tenho visto, né, das pessoas assim de mais sucesso aplicando e o que a gente tá aplicando aqui na agência também, né, e que vem gerando resultado, certo? Então, se esse assunto é do seu interesse, já vai dando like aí, vai curtindo aí, curte as páginas, certo? Facebook, Instagram, YouTube, já compartilha com um amigo seu também que às vezes está passando por essa dificuldade para poder encontrar um especialista bom para poder trabalhar, né? Tenho certeza que ele vai ficar bem agradecido assim por você tá compartilhando esse tipo de conteúdo com ele, porque eu tenho certeza que vai auxiliar ele ou vai auxiliar você mesmo também, né, se você está em busca de um bom especialista, a conseguir uma boa parceria e conseguir aí fazer um lançamento aí de sucesso aí para frente, certo? Lembrando que esse PDF que a gente faz aqui, esse WordPad que a gente faz aqui durante a live, a gente disponibiliza ele, tem no meu canal do Telegram lá, já tem alguns outros PDFs já tem algumas outras lives lá bem interessantes também. Então, se você não faz parte do meu canal do Telegram, clica aí, tem o link aí logo embaixo aí na descrição aí, vai lá, assina o canal, não agora não, espera terminar a live e aí depois você vai lá e assina o nosso canal que vai estar disponível o PDF lá. Maravilha? Então, a gente vai começar aqui agora já já trazendo conteúdo maravilhoso aqui, que a gente começa com essa questão de listar experts. Como que a gente faz para conseguir listar especialistas, né, para o que a gente chama de caça, né, caça, ou a prospecção ativa, né, a Ellen Salomão no Plano V costuma chamar de prospecção ativa, né, a gente costuma chamar de caça lá dentro, a caça lá dentro do Insider, né. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou listar aqui para vocês aqui, né, como que a gente desenvolve essa lista, né? Quais são as melhores práticas da gente listar os nossos experts, listando experts, certo? E aí a gente vem trazendo aí os nossos jargões, né? A caça ou prospecção ativa. Ah, tá, o pessoal do YouTube não tá vendo a minha tela aqui, né? Ou prospecção ativa, certo? E aí a gente vem falar sobre quais os lugares, como que é interessante você buscar especialistas, né? Onde que é interessante você buscar especialistas para trabalhar, certo? A gente tem possibilidade de fazer isso em várias formas, né? Você já deve ter visto já algumas, mas eu vou citar aqui algumas que são recomendadas, assim, que eu vejo as melhores recomendações lá, diretamente do Érico Rocha, né? Isso é uma questão que ele que instruiu a gente, né? O nosso SNA de Desafio de Expert é desenvolvido por ele, junto aqui com a equipe dele. Então aqui a gente vai trazer alguns pontos aqui que são interessantes para você trazer, para você buscar, né? Um primeiro ponto aqui que a gente traz é buscar com amigos que são faixa marrom e faixa preta, certo? Por quê, Pascoal? Porque geralmente esse pessoal que já é faixa marrom e faixa preta, eles são bem requisitados no mercado, assim, né? Existe uma busca, assim, por esses profissionais, por essas agências que já têm bastante resultado. Acaba que alguns especialistas acabam indicando, né? E essas pessoas geralmente elas são procuradas por pessoas assim que estão querendo lançar algum produto, algum infoproduto. E geralmente é dessa forma que funciona, né? E como essas pessoas também elas têm o pessoal, né? Elas têm a demanda delas já enquadrada já com a quantidade de especialistas que elas têm na agência ou que elas podem lançar por elas mesmas.
elas não dão conta de suprir essa demanda e acaba que fica assim com alguns especialistas lá que buscam e não tem alguém, não tem pessoas para poder recomendar. Então, quer dizer, o primeiro passo é esse, porque geralmente essas pessoas que buscam os faixa preta, os faixa marrom para poder lançar, geralmente são pessoas que já entendem como é que é a fórmula de lançamento, já sabem como é que é o processo de lançamento, já estão mais ou menos engajados assim, já publicam conteúdo, já tem algum tipo já de audiência, já que eles construíram lá por esse meio. Então esse é o primeiro ponto, né? Porque a gente pensa que esses faixa preta e esses faixa marrom, por eles serem procurados assim por esses especialistas, eles podem indicar especialistas assim que já estejam em ponto de bala já. Opa, OBS Studio desconectado. Eita. Então tá bom, vamos seguir aqui, vamos ver. Espero que ele consiga conectar de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se os meus transmissores estão funcionando ainda. Tá, reconexão bem sucedida, maravilha, OBS, grato. No Facebook, no YouTube caiu, né? Ixi. Então vamos lá, deixa eu tentar reconectar o YouTube aqui, ver se é possível reconectar o YouTube. Vamos seguir sem o YouTube mesmo. Depois a gente dá jeito de subir a live para lá, tá? Então simbora. Cheguei a perder a ponta aqui. Vamos lá. Então lá, primeira questão é essa aí. Procurar com os amigos que são faixa marrom e faixa preta. E segundo ponto, né, ver os amigos que você tem, os amigos, os contatos pessoais, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, né, pessoas assim que você já conhece, que sabe que são bons experts, que são pessoas que já estão produzindo conteúdo, já estão nessa pegada já, e trazer para eles essa oportunidade de estar trabalhando com você e de estar lançando essa pessoa, entende? Buscar nos seus contatos de Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. O LinkedIn também é uma plataforma boa, porque no LinkedIn geralmente a gente tem pessoas assim que já são especialistas, né? Eu inclusive encontrei uma pessoa, uma pessoa que eu tentei lançar, né? Acabou que a gente não fechou a parceria, né? Mas encontrei uma boa pessoa assim no LinkedIn, que foi um professor meu já de muito tempo. Então quer dizer, o LinkedIn é outra plataforma interessantíssima também para você buscar esse tipo de parceria, certo? Entre outras questões, você pode buscar nos seus contatos, né? E pessoas que já vêm produzindo conteúdo, que você percebe que estão interessadas assim já em desenvolver, em criar uma autoridade nas redes sociais, no meio digital. E aí você já pode trazer a sua proposta para essas pessoas. Maravilha? Vamos lá agora no terceiro ponto. Pense em amigos de amigos que são referência no offline. Isso aqui é uma escala, viu, pessoal? Isso aqui você vai chegando primeiro dos mais conhecidos, dos mais chegados, certo? E pense em amigos de amigos que já produzem conteúdo, certo? E aí facilita a sua aproximação também. Quando você tem um amigo de um amigo que já produz conteúdo, que já está se preparando para o digital, já está buscando construir uma autoridade, ele já está provavelmente pensando em monetizar aquele conhecimento dele, e aí isso facilita também, às vezes você tendo um amigo de um amigo, facilita, né, a conexão, o contato. Você pode pedir esse amigo seu às vezes para poder te apresentar essa pessoa, para facilitar às vezes, né, a sua conversa com ela, tal. Geralmente, né, as pessoas assim, quando a gente tenta contato com as pessoas assim pelas redes sociais, não é tão fácil, principalmente quando as pessoas já têm uma certa autoridade, principalmente quando elas já possuem assim uma grande quantidade de seguidores, já tem um engajamento já forte, e aí dificulta um pouco você mandar uma direct message para ela lá no Instagram tal, e ela te responder. Então às vezes se você tem um amigo que seja contato daquela pessoa, às vezes ele pode ter o número de WhatsApp, o telefone dessa pessoa, e aí facilitar o seu contato com ela. Maravilha? O quarto ponto aí são ver os experts que você segue, né? Então quer dizer, você pode buscar já com os experts que você segue.
Vou colocar aqui, entre em contato com os especialistas, né, os experts que você segue. Seja por um motivo ou outro, né? Ou então, né, às vezes pode acontecer de você ter, sei lá, no caso da minha esposa mesmo, ela seguia várias pessoas que estavam relacionadas à culinária, como é que é? Aquela questão toda essas belezas, né? Beleza, né? Essa questão toda de estética. E aí eu entrei em contato com alguns experts também por conta do que a minha esposa seguia no Instagram e tal. Então vale a pena você também ver pessoas que ou alguns conhecidos seus seguem, né? No caso aí amigos de amigos também entra nesse caso, ou que você já segue, né? E aí você percebe que a pessoa ainda não lançou. Eu inclusive, né, na época eu prospectei algumas pessoas, na época que eu estava na busca, né, a caça, prospectei algumas pessoas que estavam enquadradas nessa questão aí. Mas você pode perceber que é uma lista assim que é decrescente. Primeiro você busca com faixa preta, depois você busca os contatos, né, de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn que estão na sua, né, que estão na sua alçada, que são conhecidos seus. Depois você vê com seus amigos, né? Amigos de amigos que já produzem conteúdo e que às vezes você pode se conectar por meio dos amigos, e aí depois você vai ver contatos com experts que você já segue, certo? Caso não dê certo por esses aí, a gente tem outras formas, né? Você pode buscar ferramentas de busca do Instagram, Facebook, você pode ver os grupos, né? Grupos de marketing que geralmente as pessoas estão publicando lá, que estão buscando parcerias, né? Vou colocar outro termo aqui, né? Procure em grupos e comunidades de Facebook ou LinkedIn, serve também. LinkedIn também tem comunidades, certo? Então, quer dizer, por meio dessas comunidades, você tem condições também de encontrar especialistas. Eu tenho um adendo aqui para fazer, que não é tão interessante às vezes você buscar assim pessoas que já estão publicando, que estão procurando pessoas. Porque que acontece? Geralmente quando a pessoa ela publica num grupo, ela entra no grupo já procurando algum lançador, procurando alguma agência para lançar, acaba que isso gera um leilão, entende? E aí rola aquela questão toda que tipo assim, o especialista vai ficar analisando proposta de um, proposta de outro, e ver que um está oferecendo de melhor, o que o outro está oferecendo de melhor, e acaba que, né, você acaba tendo que se sujeitar a trabalhar assim por um patamar baixo assim de retorno para poder assumir essa parceria. É uma possibilidade, caso você não consiga de forma alguma, é uma possibilidade, certo? Mas é algo tipo assim, eu não recomendo que você entre no leilão. A partir do momento que você entra no leilão, você está sujeito a trabalhar de graça ou a tomar prejuízo, certo? Então, quer dizer, é algo que eu mesmo não cheguei a fazer e, né, apesar de estar, né, se a pessoa tiver no desespero, não tiver outra possibilidade de fazer, eu não cheguei a fazer, mas, né, depende da situação de cada um. Às vezes a pessoa está já naquela questão toda no desespero para lançar, está querendo ganhar experiência, né? Quer trabalhar para ganhar um pouco mais de experiência, fazer 1 ou 2 lançamentos ali com a parceria ali, que às vezes não é tão rentável, mas que para ela ali a princípio pode ser interessante assim, até por conta de conseguir mais experiência, né? Eu não cheguei a trabalhar desse ponto, mas é uma possibilidade caso a pessoa, né? Queira, né? Se interesse, né? De outra forma que a gente tem ferramentas, né, de busca, como o Google, né, que aí pode te levar, por exemplo, a um blog de alguma pessoa, né, que pode ser algum especialista em alguma coisa, que mesmo que ele não esteja, por exemplo, publicando conteúdo nas redes sociais, né, como Instagram, Facebook e tal, às vezes ele tem blog, e aí publica um conteúdo bom no blog, né, tem uma audiência, já é uma pessoa já conhecida no mercado, mas ainda não começou a produzir conteúdo no meio digital, assim, por meio das grandes plataformas, né? Então, quer dizer, é uma outra possibilidade também. E além disso aí,
a gente também tem a possibilidade de você buscar na biblioteca, nas bibliotecas, né? Ou com livros que você já leu, né? Busque por grandes escritores, né? Ou, sei lá, pessoas que já têm já cursos já na internet, ou que já que você sabe que você já fez algum curso interessante da pessoa. Eu mesmo busquei uma época ou instrutores, né? Com cursos que você já fez ou livros que leu. Isso pode ser interessante, certo? Eu mesmo, a Rô de Castro, por exemplo, que é uma especialista aqui da agência, eu li um livro dela, o Seu Avatar Transformado dela, né, a Rô de Castro. Eu conheci o livro Respiração Total, que me auxiliou pra caramba na questão do surf, né? E aí, quando eu comecei a prospectar, assim, eu falei assim, caramba, cara, a Rô de Castro é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa de lidar, tinha aprendido bastante com ela. E aí, liguei pra ela e tal, e aí fiz o convite e hoje ela é especialista. A gente tá pra fazer o lançamento semente dela em breve aí, já no mês que vem. Maravilha? Então essas aqui são as possibilidades que você tem aí de prospecção, né? Para você listar aqui. O desafio ele recomenda que você faça uma lista de pelo menos 100, pessoas para você prospectar, certo? É claro que isso não é tão fácil de fazer assim, maravilha, então, mas aí você vai buscando fazer de acordo com a sua possibilidade, né? Vai fazendo essa lista aí e aí depois a gente entra na fase de graduação, né? Dentro do desafio a gente tem também uma fase de graduação onde a gente traz pontuações para poder relacionar assim quem são os especialistas mais interessantes, certo? E a gente vai falar aqui com você agora sobre como é que funciona essa pontuação, certo? E aí, isso é algo interessantíssimo aqui, porque aí a gente começa a colocar assim uma ordem na lista, a gente começa a prospectar os especialistas que são mais atraentes assim para nossa agência ou para o nosso projeto, certo? Graduando os experts. Massa! E aí a gente traz aqui uma forma, a primeira forma de poder trabalhar com essa graduação é por meio da Roma. É algo que a gente tem que ver se o nosso especialista realmente, né, se o nosso alvo, né, se o especialista com quem a gente está querendo trabalhar, ele já produz conteúdo e se ele já tem uma Roma pronta. Então, quer dizer, isso aqui é uma pontuação que a gente tem, né, como base. E aí a gente tem, se não tem uma Roma ou se não é atraente, não ganha ponto nenhum, certo? Se ele é pouco atraente, 2 pontos. E se é hiper desejada e atraente, aí a gente trata ela com 5 pontos. Aí para saber se a Roma é atraente ou não, como é que funciona isso, né? Pega lá o meu conteúdo de 5 maiores erros na produção de conteúdo, né? Dos lançadores, agências e coprodutores. Né? Eu tenho um conteúdo aí que eu fiz dos 5 maiores erros e lá eu falo sobre a DSA, que é o método que a gente utiliza, destino simples e atrativo, para a gente definir como é que se essa Roma é interessante ou não, certo? É assim que a gente trabalha, né? Porque a Roma ela tem que apontar para o destino. É claro que eu já expliquei lá também nesse conteúdo como que a gente faz isso aí, porque às vezes tem Romas que o próprio veículo é o destino. Então, quer dizer, existem situações onde essas coisas se confundem um pouco, certo? Mas geralmente é isso, é uma Roma que aponta para o destino, para o resultado, certo? Para a Roma que a pessoa quer levar. Né? Ela tem que ser simples, tem que ser uma forma condensada de se falar numa frase curta que a pessoa consiga memorizar e ela tem que ser atrativa, tem que ser algo que realmente aquela audiência, aquele avatar, né? Aquele prospecto, ele está desejando realmente com todas as forças. É assim que funciona, maravilha? Um outro ponto aí que a gente chega depois é com relação às provas. Isso aí é importantíssimo, exatamente por quê? Porque isso aí vai facilitar o seu trabalho, certo? Se você pega um especialista que já tem resultado que já tem resultados no offline ou mesmo no online,
e que já tenha já provas que aquela Roma funciona, é ponto positivo para ele. Na verdade, vários pontos positivos. E aqui a gente tem a graduação, né? 0 pontos é quando ele não tem prova que chegou a Roma, né? 1 ponto é que ele é o avatar transformado, no caso ele mesmo foi transformado pelo método que ele criou, certo? 2 pontos é quando tem um cliente que chegou a Roma, 3 pontos tem mais de 3 clientes que chegaram a Roma, 4 pontos tem mais de 10 clientes que chegaram a Roma e 5 pontos tem mais de 50 clientes que chegaram a Roma, certo? Então, quer dizer, isso aqui é uma forma maravilhosa assim, de você medir os resultados que o especialista tem, tanto no mundo offline, pode ser no mundo offline, quanto no mundo online também, né? Exatamente para você saber graduar aí, porque esses pontos aqui são pontos importantíssimos com relação a Roma e a quantidade de pessoas que ele já transformou já. A gente vai falar mais à frente aí, lá no finalzinho no bônus eu vou abordar isso aí com mais clareza, com mais atenção. Certo? Agora a gente vem para um outro ponto que é com relação aos seguidores das redes sociais, certo? Então, nesse ponto, a gente já traz aqui a quantidade de seguidores, que é um outro fator importante também. Maravilha? A quantidade de seguidores. Ah, Pascoal, mas aí quantidade de seguidores não paga conta, né? A gente sempre ouve falar isso aí. Mas aí a gente vem abordar também sobre como que ele conseguiu esses seguidores nas redes sociais. A gente vai falar isso mais à frente também, certo? Então, quer dizer, seguidores no Instagram e YouTube a gente considera o maior número, né, da rede social que tem o maior número de seguidores. 0 pontos até 10 mil seguidores, 1 ponto de 11 mil até quase 30 mil, 1,5 ponto de 30 mil até quase 100 mil, 2 pontos de 100 mil até quase 1 milhão, 2,5 pontos com mais de 1 milhão, certo? Isso aí é que é a graduação para a questão de seguidores. Não se preocupem, porque esse PDF depois eu vou disponibilizar, tá? Para essa questão da graduação toda, para você conseguir calcular sobre os seus, né? Sobre os seus os especialistas que você vem prospectando aí. Eu vou deixar esse PDF lá e vou facilitar também o seu cálculo com relação a isso, tá? Então, se aveste não fique preocupado. Depois você vai lá no meu canal do Telegram, que esse conteúdo vai estar disponibilizado lá. Maravilha? A gente vai entrar aqui agora com relação, além do conteúdo, a gente fala também com relação ao engajamento do conteúdo desse especialista, certo? A gente vai medir a quantidade de visualizações de vídeos que ele tem, né? Primeiro, quantidade de visualizações de vídeo, e depois a gente vai medir a quantidade de engajamento com relação a comentários que ele tem nesses vídeos, né? Então, quer dizer, 0 pontos para até 99 visualizações, 1 ponto de 100 até 999, 2 pontos para de 1.000 até quase 5.000, 2,5 pontos para mais de 5.000 visualizações nos vídeos deles, tá? Isso serve tanto para YouTube quanto Instagram. Aí você vai ver aí a rede social onde esse especialista tem mais audiência, onde ele está mais desenvolvido para você fazer essa análise. Maravilha? Depois desse ponto a gente vem trazer aí, como eu te disse já, a quantidade de comentários, né? E a gente vem falar da quantidade de comentários que esse especialista tem nas redes sociais dele. Massa? E aí a gente vem trazer aqui na tabelinha também para você acompanhar aqui com mais facilidade. Quantidade de comentários, 0 pontos até 10 comentários, 1 ponto de 11 até 100 comentários, 2 pontos de 101 até 500 comentários, 2,5 pontos para mais de 500 comentários, certo? Isso aqui tudo para a gente medir o engajamento que esse especialista tem nas redes sociais. Massa? Depois, o que a gente faz com isso tudo, Pascoal? Aí a gente vai somar isso tudo, entende? Ah, não. Aí a gente já fala da análise dessas redes sociais. A gente vai analisar o conteúdo que ele fez nas redes sociais para a gente saber como que ele conseguiu esse tipo de engajamento, certo? E a gente traz aqui algumas formas de você medir isso, certo? Vou trazer aqui para você entender. Se ele tem muito conteúdo, né? Principalmente de humor, frases motivacionais, sorteios, aí já é algo que, tipo assim, você descarta o especialista, porque realmente você sabe que o conteúdo dele, né? A audiência dele não foi gerada por meio do conteúdo que ele publica, que faz chegar a Roma, né? O conteúdo que ele publica para poder gerar a transformação, certo?
0 pontos é o conteúdo de fotos pessoais, família, próprio corpo ou influencer, né? Aí nesse caso aí são pessoas assim que são os influenciadores e que não têm autoridade com relação àquela transformação que eles estão querendo gerar. E agora, se o conteúdo for de mentor, professor ou instrutor, aí você pode botar fé que a pessoa realmente está gerando um conteúdo de valor, um conteúdo que vai gerar transformação para as pessoas, e esse tipo de especialista que a gente está buscando. Maravilha? Passando isso aí, a gente vai agora para outro ponto, que é o ponto da soma, né? Depois concluído isso aqui, o que a gente faz? A gente vai somar essa pontuação toda, né? E vai fazer uma lista em forma decrescente, né? Então, quer dizer, some todas as pontuações e faça uma lista em ordem decrescente. Comece a prospectar do primeiro para o último, certo? Então quer dizer, você vai pegar ah, tá, vocês não estão vendo a tela aí, né? tá pegadinha do malandro. Massa? Então quer dizer, vocês vão pegar esse especialista, vão fazer, somar essa pontuação toda dessas pessoas que estão aí na sua lista, certo? E aí a pessoa com a maior pontuação fica em cima, e aí as pessoas que vão tendo as pontuações menores, você vai enfileirando embaixo e começa a sua prospecção ativa diretamente do primeiro que está na lista, né, para os demais embaixo. E aí como é que a gente faz para prospectar, Pascoal? É isso aí que a gente entra agora, né? O Érico, ele costuma falar que o script da oferta irresistível ele serve para qualquer coisa, ele serve para persuadir qualquer pessoa, entende? Então, dessa forma, o que a gente aprendeu dentro do Fórmula de Lançamento sobre o script da oferta irresistível também vem a servir aqui na questão de prospectar os nossos especialistas. E é assim que a gente deve fazer, a gente deve buscar gerar uma Roma que seja atrativa para esse especialista, certo? A gente fazer uma proposta realmente que seja de acordo com o que ele queira, DSA, né, destino simples e atrativo. A gente deve mostrar para ele onde que a gente tem condições de levá-lo, a gente tem que mostrar para ele o quanto que isso pode render, claro, sem fazer propostas esdrúxulas, sem prometer valores esdrúxulos que você não tem a capacidade ainda de cumprir, certo? Isso é um ponto importantíssimo. Lembre-se sempre que no meio digital, um dos pontos mais importantes que existem é exatamente a questão da clareza, da hombridade, da honestidade. Então, quer dizer, você não pode prometer algo que você não sabe que você vai ter condições de cumprir, certo? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, quando vão prospectar, que promete que vai bater um 6 em 7, que vai fazer 2 milhões por ano, isso, aquilo, quando às vezes a pessoa, fazendo uma análise clara do especialista, ela sabe que isso não é verdade. Olha, eu vou botando comércio aqui com cedilha, gente. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas é isso aí. Então, quer dizer, não prometa coisas que você não tem condições de cumprir, certo? Isso é um ponto importantíssimo, tá? A gente tem que ser sempre honesto, e é um ponto importante que eu vou falar lá no final também sobre o alinhamento de expectativas. Maravilha? Então, quer dizer, só esse conteúdo aqui já vale o like, clica nos likes que eu sei que esse conteúdo é de muito valor, certo? Então, quer dizer, dá os likes aí, compartilha esse conteúdo com os amigos, que eu sei que eles vão gostar, maravilha, assina aí o nosso canal, entra lá no Telegram também, que você vai ter acesso aí a esse PDF aí para você facilitar aí a sua prospecção aí, a sua caça aí aos experts, certo? E aí depois entra no caso o script da oferta irresistível, né? No ponto 3 aqui, a gente vai trazer exatamente isso. O script da oferta irresistível. Para que a gente consiga facilitar a... Irresistível, tá certo, né? Para que a gente consiga facilitar a persuasão dos nossos especialistas, né? Tá? Então, quer dizer, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma Roma que seja DSA, né? Para quem não conhece esse termo, é isso aí que significa simples e atrativo, certo?
Um outro ponto, a gente vai falar sobre o quê? Das provas que a gente tem. Ah, Pascoal, mas eu não tenho prova. Tudo bem, você vai falar sobre o que você já fez, sobre o que você já estudou e tal, e nisso aí entra você contar também a sua história, certo? Ou a jornada do herói, que seja, né? Mas aí você não vai entrar, claro, na questão toda do conteúdo, você não vai entrar, claro, na questão de fazer uma oferta para ele, né? Para por aqui, é aqui que a gente faz, certo? E aí, o que acontece? Geralmente a gente cria uma apresentação, né? Da melhor forma possível, mais profissional possível. Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente tem que gerar segurança no nosso especialista. Ele tem que perceber que a gente tem capacidade realmente de levá-lo a essa Roma. Ele tem que sentir a segurança realmente de que você tem a capacidade, que você é profissional o suficiente para poder cumprir aquilo que você está se sujeitando, que você está prometendo a ele, certo? Então, quer dizer, uma das melhores formas de você fazer isso aí é agendando com ele uma apresentação pelo Zoom, que seja, né? E aí você fazer uma apresentação bem feita no PowerPoint ou, sei lá, no aplicativo de escritório que você usa aí, ou pelo Photoshop mesmo, exportando em PDF e tal, criar uma apresentação bem legal e aí mostrar para ele, já criar um projeto, já mostrar para ele que você estudou as redes sociais dele, mostrar para ele que você estudou o produto dele, estudou o conhecimento dele, mostrar que pela quantidade de engajamento que ele tem, você tem condições de fazer com que esse produto dele consiga ter utilizar a autoridade dele, mostrar que tem condições realmente de ter sucesso no online, certo? Então, quer dizer, essa questão de ter a segurança plena, de conseguir transmitir essa segurança para o expert, de que você realmente tem condições de levá-lo onde você está prometendo, isso é importantíssimo, certo? Por várias vezes, quando eu abordei experts assim, que eu fiz aquela reunião, né? Primeiro a gente faz aquela abordagem no primeiro contato e chama para uma conversa, né? Quando você mostra o script da oferta irresistível, você faz essa primeira introdução exatamente para que a pessoa se interesse por aquilo, né? E aí você convida ela para uma call no Zoom, né? Ou então presencialmente, se você estiver morando perto da pessoa. Você convida ela para uma reunião e aí nessa reunião aí sim você vai falar sobre as expectativas que você tem no projeto. Já se você trouxer cálculos, trouxer já um projeto escrito, já traz muito mais segurança, né? Dá para você fazer um balancete assim sobre o que é possível fazer com aquele projeto, quanto que dá para investir aqui, quanto que dá para ter de retorno, né? E aí você trazendo esse projeto pronto, você traz muito mais segurança, né? Você trazendo uma apresentação já totalmente, estritamente profissional, você vai conseguir gerar muito mais segurança naquele especialista, mostrando que você realmente tem a capacidade de levá-lo a esse resultado. Então isso é um ponto importantíssimo, tá? Não se esqueçam. Isso é algo que realmente faz muita diferença, certo? Então, quer dizer, o que tem funcionado aqui para mim, né? O que se sugere lá dentro do Insider, lá que as pessoas façam, né? Caso haja condições, né? Nem sempre as pessoas têm condições disso aí. Mas o que tem resolvido para mim assim mesmo, conseguir grandes experts com bons resultados no offline, né? É exatamente assim. Tirando o risco, né? É uma garantia que a gente dá. Lembra da questão da garantia que o Érico fala? Né? Quando a gente não tem provas, a gente tem que assumir o risco. Então, quer dizer, garantia, nisso aqui é um ponto importante do script da oferta irresistível, certo? Então, quer dizer, o que você pode falar? Ah, tá, não estou compartilhando a tela. O que você pode fazer para garantir para o expert aquilo lá? É assumir o risco. Então, quer dizer, você pode propor um investimento inicial seu, com a divisão de lucros, certo? Ou você pode propor, ou também pode propor você fazer um investimento, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui. Tá, ou também você fazer um investimento inicial com o lucro todo pro especialista. Ah, Pascoal, mas aí você tá ficando doido.
Aí você tá ficando doido. Como é que você tá me sugerindo um negócio desse? Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona o negócio aqui, né? Geralmente, quando você leva uma proposta dessa para um especialista, provavelmente ele já recebeu essa proposta, já como aconteceu comigo, né? Vários dos meus especialistas falaram assim comigo, que receberam propostas de outras pessoas e que, por conta da pessoa não ter a segurança necessária, por conta da pessoa não ter essa conversa realmente estritamente profissional e falar realmente claramente das questões, das possibilidades disso aí, né? O especialista já ficou com o pé atrás, né? Isso aconteceu com todos os especialistas que eu tenho hoje na agência, né? Então, quer dizer, qual foi a garantia que eu trouxe para eles? Foi assim, ó, eu faço o investimento inicial e você só produz o conteúdo, o resto eu dou conta de tudo. Dou conta da edição de vídeo, dou conta da publicação dos conteúdos, dou conta, você só vai produzir conteúdo raiz. Entende? Eu faço a derivação dos conteúdos, crio conteúdo no Tela, faço as publicações, faço todo o trabalho da agência, tudo que está relacionado à produção, a gerar autoridade para o especialista, e você só produz o conteúdo, certo? Ah, Pascoal, mas isso aí você está ficando doido. Mas o que acontece? Isso aí traz uma segurança do especialista realmente assinar para um contrato teste com você. O contrato teste é algo que a gente vai abordar no final, certo? Sobre como que funciona, né? Então fique aí porque é um conteúdo importantíssimo também, certo? Mas para um contrato teste, às vezes, serve para a pessoa medir como é que funciona o seu trabalho, entender como é que funciona o trabalho de lançamento, entender os resultados que são possíveis por lançamento, entende? Então, quer dizer, geralmente, quando você propõe uma parceria dessa, são especialistas que já têm uma autoridade já construída, são especialistas que já têm um conteúdo já divulgado. Então, quer dizer, são especialistas onde a pontuação dele aqui nesses quesitos aqui que eu apontei aqui é uma pontuação bem alta, entende? Então aí você pode investir nessas parcerias exatamente porque você sabe que são parcerias que têm uma grande possibilidade de dar um bom resultado, certo? Então esse que é o tipo é claro que você não vai sugerir uma parceria dessa, por exemplo, para alguém que está começando do zero, porque tende a você tomar prejuízo, certo? Então dessa forma que você tem que compreender isso aí. Isso aí você vai oferecer para pessoas, para especialistas que têm uma grande possibilidade de tá trazendo um resultado positivo, de estar trazendo um ROI, né, positivo aí. Maravilha, e é assim que funciona, assim que tem funcionado para mim. Eu geralmente já trago para os meus especialistas aqui, eu faço um investimento inicial de pelo menos R$2.000, dependendo do tamanho do especialista, certo? Então quer dizer, geralmente quando é um especialista médio, aí a gente faz dessa forma, a gente investe R$2.000 para um lançamento teste. E aí a gente vai abordar aqui, né, chegando aqui na fase final já, eu vou falar aqui... depois tem um ponto importante aqui, né? Depois do lançamento teste, né? Depois do lançamento... vocês não estão vendo aí, né? Estão vendo aí, não. Depois do lançamento teste... se conversa sobre a continuação da parceria, certo? É assim que funciona, né? Geralmente a gente conversa assim, como é que funciona, né? Todo início de parceria de lançamentos assim funciona como um namoro, né? A prospecção, né? Você sabe, você já conhece essa conversa lá de dentro do Fórmula, né? O Érico fala disso aí, né? Isso aí funciona tanto com os nossos prospectos, né? Para quem a gente está querendo vender nosso infoproduto, quanto para o nosso especialista também, né? Então, quer dizer, a gente começa ali aquela paquera, né? A gente começa a ter os primeiros contatos assim com o especialista, até que a gente faz a primeira reunião com ele, convida para jantar, né? Aquela velha história, né? Convida para jantar, faz aquela primeira reunião, faz aquela apresentação, exatamente para impressionar ele, né? E aí de lá a gente já busca sair já com o contrato assinado. Ponto importantíssimo, viu, pessoal? Nunca façam parceria nenhuma sem contrato assinado, certo? Nunca façam parceria nenhuma sem contrato assinado. Eu já vi situações já onde a pessoa cuidou do lançamento todo, ganhou, teve ROI positivo, entende? E acabou ficando no zero, né? Por conta de não ter feito um contrato que realmente colocasse aquilo tudo ali no papel ali sobre o que era a função de cada um, o que era o direito de cada um dentro do contrato. Então isso é algo importantíssimo. A gente vem abordar aqui também, a gente vem fazer conteúdo aqui também falando sobre o contrato, certo? Então quer dizer, fica ligado aí, assina o canal, né? Ativa o sininho lá no YouTube lá que você vai ter acesso a isso aí também em breve. Maravilha, certo? Aí depois a gente vem falar aqui.
Para que serve e como... Agora a gente já entra já na fase de bônus, tá? Na fase de bônus aqui já. Para que serve e como funciona, Pascoal? O lançamento teste, né? Então, quer dizer, vamos para o bônus aqui. 4... Opa, não é aqui não, não é aqui não. Aham, aqui, 4. Bônus. Para que serve e como funciona o lançamento teste? Vamos lá. Lançamento teste. Geralmente, o lançamento teste é algo que pra gente assim, ele vem a dar oportunidade da gente se conhecer melhor. É o namoro, é o começo do namoro antes do casamento, né? Depois que a gente assina o contrato definitivo, que já é o lifetime, aí a gente já entra num contrato mais sério. Mas o lançamento teste geralmente é um lançamento semente que a gente faz, né? Exatamente para medir aí a resposta do público, a resposta do interesse do mercado com relação àquele produto que a gente está oferecendo, para a gente entender como é que funciona o trabalho do expert, se ele está realmente engajado em seguir nessa parceria, assim, fazendo exatamente tudo que é necessário dentro do fórmula de lançamento para que se obtenha o melhor resultado possível, entende? Para ele também entender qual é o trabalho da agência, como é que a agência, ou o lançador, ou o coprodutor, no caso, né? Como que essa pessoa está trabalhando, como que você está trabalhando nessa parceria, né? Então, quer dizer, é para as pessoas se conhecerem, né? Porque geralmente a gente usa essa... Eu mesmo uso com os meus especialistas, entende? A gente fala dessa questão, que a gente está na fase de namoro, né? Ou então depois a gente vai... tá chegando a época da gente casar. Então, quer dizer, é mais ou menos assim que funciona. A gente tem essa analogia, né, para a gente poder falar exatamente porque é mais ou menos assim que funciona. A gente passa esse período de 2 meses aí para um lançamento, certo? Geralmente é o suficiente para a gente fazer um lançamento semente, né? Então, quer dizer, a gente passa essa fase toda de pré-lançamento, né? Faz toda a estruturação do lançamento, depois a gente entra no pré-lançamento, faz a captação de leads e vai para o lançamento mesmo, depois do pós-lançamento também, né? Tem que ter a entrega do produto, né? Caso a gente tenha vendas. Então, quer dizer, esse processo todo é um processo onde a gente visa medir exatamente a dedicação de cada parte, né? O engajamento de cada parte aí dentro desse projeto, para a gente ver se realmente é algo que a gente quer para o futuro. Entre outras questões, exatamente para ver se o produto que a gente está oferecendo no mercado é um produto que tem uma resposta interessante, para ver se o mercado realmente está interessado naquilo, né? E aí, às vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, de fazer um lançamento semente para um tipo de produto, para um especialista que é como é que é, digamos assim, é multitarefa, né? A pessoa tem várias especialidades e tal, várias expertises, e aí não dá certo com o produto, e aí a gente, por ter gostado da parceria, a gente fez um outro lançamento com outro produto, e aí a gente, né, deu certo esse produto no mercado, e a gente seguiu a parceria. Então, quer dizer... O lançamento teste serve para isso, para as pessoas se conhecerem, para poder ver como é que é a resposta do produto no mercado e para ver se realmente essa parceria tende a ser duradoura ou não. Maravilha? Então essa é uma das questões que as pessoas assim mais perguntam, e eu tô trazendo aqui para minha visão, né? E a visão que eu vejo das pessoas assim de maior resultado assim com relação a isso. Maravilha? Vamos lá, uma segunda dúvida aqui que eu vejo muito acontecer isso aí, né? Como dividir os investimentos e lucros nessa parceria? Eu já falei um pouquinho já como é que isso funciona, né? Como dividir os investimentos e lucros na parceria, certo? Eu já falei um pouquinho mais acima, né? Sobre como que a gente trata isso aqui na agência, certo? E aí, geralmente, eu faço isso, dependendo do tamanho do expert, eu faço a proposta exatamente dando a garantia para ele de que a gente está assumindo o risco todo, o risco de investimento todo na questão do tráfego, da divisão dos Nutellas, das publicações. Então, quer dizer, a gente tem aqui social media, a gente tem editor de vídeo, editor de imagem, entende? A gente produz todo o conteúdo de imagem, de carrossel também dos especialistas, e aí a gente isenta o especialista de tudo que está relacionado à possibilidade de ter um prejuízo, certo? Isso aí facilita muito fechar as parcerias, certo?
Agora tem, por exemplo, parcerias em que você tem que cobrar, né? Tem pessoas que cobram um onboarding, né? Cobram um preço para poder trazer esse especialista para a agência, né? Dependendo assim, se o especialista estiver começando, tal, não tiver resultados ainda, aí cobram uma taxa para iniciar esse trabalho e ainda divide igualmente a questão toda dos investimentos. Então, quer dizer, isso aí depende de caso para caso, de especialista para especialista, isso depende muito do seu tato com relação ao que você enxerga dentro das redes desse especialista. E para isso também serve aquela graduação que a gente fez lá em cima, lá daquela pontuação toda que a gente especificou como pontuar, certo? Para a gente conseguir mensurar qual a expectativa de retorno desse especialista diante desse projeto, certo? Então, quer dizer, você vai ter que ter o tato aí de como lançador, como especialista, ou como coprodutor, como agência, de medir a possibilidade desse especialista estar trazendo retorno para você ou não, certo? E aí você saber. Isso aí é tudo muito particular, né? De cada especialista tem uma forma, cada lançador tem uma forma. Isso vai depender também se você vai fazer o conteúdo inteiro dele, se você vai cuidar das redes sociais, ou se você só vai cuidar das estruturas de lançamento, ou se você vai ser só lançador mesmo, sem fazer página, sem nada, ele vai cuidar de todo o resto. Então, quer dizer, isso aí depende muito, certo? É chato, essa questão de depende é chato, mas é assim que funciona. Aqui na agência mesmo a gente trabalha da certa forma, 50-50, né? Eu faço o investimento inicial, mas todos os especialistas que a gente tem já são especialistas, já que tem uma certa autoridade, já tem resultados no offline, certo? Vamos lá. Vale a pena começar com um especialista do zero, né? A gente entra nesse ponto aí agora, certo? Esse é outro ponto, outra pergunta que é bem difundida também. Opa, entrou um caps lock aqui sem querer. Vale a pena começar com um especialista do zero? É outra pergunta que a gente vê muito também as pessoas fazerem, né? Aí é aquela questão, do zero, o que é do zero? O que é do zero, Pascoal? Do zero depende muito, porque a pessoa começar do zero, ela pode ser, por exemplo, uma pessoa que está começando do zero no digital, mas ela já tem muito resultado no offline. Por exemplo, a nossa agência mesmo, a gente traz pessoas, geralmente a gente traz pessoas que já têm um resultado no offline e estão querendo construir autoridade, né? Tem vários especialistas aqui que já treinou muitas pessoas em workshops, em palestras, em treinamentos, cursos, né, no offline, mas ainda não tem uma grande audiência no online. Então, quer dizer, mesmo assim a gente ainda faz um investimento inicial confiando na questão das provas que a pessoa já tem, na transformação que as pessoas que esses especialistas já geraram né, nos seus clientes, né, nos seus alunos, né? Mas pegar uma pessoa do zero, estritamente do zero, que não tem ainda nenhum resultado no offline, mesmo que ela seja o avatar transformado, para você conseguir gerar autoridade, né, e fazer com que esse projeto comece a escalar, isso demanda muito tempo, né? Então, quer dizer, é uma parceria que você tem que analisar com cuidado, porque pode acontecer de você fazer um investimento e não ter retorno, e geralmente essas pessoas que não têm prova nenhuma, elas demoram assim bastante ciclos assim para conseguir, ciclos evolutivos, digo, né, falando na linguagem do fórmula de lançamento, demora muitos ciclos evolutivos para conseguir começar a gerar resultado. Então tem que tomar cuidado com essas parcerias, né? O ideal é que você consiga ter experts que pelo menos tenham resultados no offline, né, e que estejam começando uma carreira no online para você começar a trabalhar aí, certo? Vamos para um outro ponto importante aqui, que outra pergunta que eu vejo muito acontecer, né? Quais tipos de parceria que existem, né? Com quais tipos de parceria que a gente pode trabalhar, né? E aí eu vou falar para você aqui. Os tipos de parceria que eu conheço, né? Pelo menos os que eu estudei dentro do Plano V, que eu vejo acontecer, quais os tipos de parcerias que existem. Um tipo de parceria
é a parceria por contrato, né? O contrato de cooperação, né? É o que a gente costuma aplicar aqui na agência. Os contratos de cooperação, que são contratos fáceis, geralmente, tipo assim, você abre um AMEI, a pessoa também abre um AMEI dela, né? E aí vocês começam a trabalhar como as pessoas jurídicas sendo parceiras dentro do contrato, certo? E aí nesse contrato você estabelece lá certinho quais são os direitos e deveres de cada uma, né? Então é sempre importante buscar um advogado para ver esses detalhes todos de contrato, isso é algo importantíssimo, certo? Então quer dizer, não dê vacilo às vezes de você não estabelecer certas questões em contrato que podem depois depor contra você, certo? Então quer dizer, a primeira parceria é essa que a gente utiliza aqui, a parceria de parceria de cooperação, certo? Por contrato. Uma outra forma que você pode fazer também é criar uma empresa onde você é sócio do seu, né? Onde você é sócio do seu especialista e tal. Isso é algo tipo assim, se você for trabalhar com vários especialistas, isso tem um ponto negativo, porque a gestão disso é complicadíssimo, porque você vai ter vários CNPJs que o seu contador vai ter que lidar. Então, quer dizer, é um ponto negativo dessa questão, mas dependendo se você, por exemplo, encontrou um especialista que você fez um lançamento semente e teve um bom resultado com esse lançamento e você sabe que essa parceria é uma parceria que tende a ser grandiosa assim, no médio para longo prazo e você gosta desse seu especialista, tem um bom relacionamento com ele também, né, idem com você, pode ser uma parceria ser interessante assim de você fazer um contrato de sociedade, né, no CNPJ, desde que você pensa em trabalhar estritamente e especificamente com esse especialista, né? No caso, não é um tipo de contrato que é interessante para agências, exatamente porque tem essa questão toda da contabilidade que fica muito complicada, certo? Então, é assim que funciona. Né? Um outro ponto que a gente pode citar aí é a questão de prestação de serviço. Né? No caso, por exemplo, você vai fechar uma parceria com um especialista para ser só lançador dele, ou se você vai fazer só o tráfego dele, ou se você vai, né, se ele vai te contratar como uma agência de publicidade para você cuidar só de fazer né, depende, né? Aí ele vai pagar uma certa quantia em cima do faturamento para você, ou então uma certa porcentagem. Então, quer dizer, aí já é um contrato de prestação de serviço e, né, é uma forma também de se fazer. Eu né, particularmente não conheço ninguém que trabalha com esse método ou que já trabalhou com esse método, mas é uma forma, né? Aqui a gente costuma trabalhar com os contratos de parceria, porque a gente, né, por conta da gente ser agência e por ter vários especialistas, fica mais fácil da gente manusear aí a questão das contas da empresa, certo? Então é isso. Como fazer uma parceria durar bastante tempo, Pascoal? Isso é uma outra pergunta que a gente, né, recebe muito aqui, que eu vejo muitas pessoas também perguntando em outros lugares, como grupos, né? Como fazer uma parceria durar bastante tempo, né? Isso aí já está relacionado ao casamento, né? Exatamente. Como que a gente faz para casar com um especialista, né? Para criar realmente uma relação assim de confiança onde a gente consiga casar com. Então, quer dizer, aqui geralmente nós somos amigos do nosso especialista, né? Um ponto que eu gosto assim sempre de frisar é essa questão toda de lidar com confiança, né? Mostrar para a pessoa que você confia nela, com honestidade, cumprir com o que você está prometendo, cumprir com o seu trabalho, fazer exatamente, né, o que manda o fórmula de lançamento, o que manda o método que você segue para que você gere o máximo de resultados possível, né? E assim você mostra para a pessoa também que você está seguindo, que você está se esforçando para poder fazer isso funcionar da melhor forma possível. Eu falei aqui na semana passada do OBS, do Trello, né? Então quer dizer, por meio do Trello, por exemplo, eu especifico todas as demandas que estão relacionadas ao lançamento e aí eu compartilho o meu Trello com o especialista exatamente para ele saber quais são as etapas do lançamento, o que a gente está fazendo como agência, quais são as demandas que a gente tem para ele perceber que realmente é bastante coisa, né? Para ele perceber que o lançamento não é só fazer campanhas no Facebook Ads, no Google Ads e publicar por aí. Entende? Então ele tem que estar ciente. Um outro ponto importante é a questão toda de alinhar as expectativas sempre, entende? Tem que ter reuniões semanais, vocês têm que estar em contato sempre, né, um com o outro, exatamente para poder alinhar as expectativas, para você mostrar o que está sendo feito, ele também mostrar o que está sendo feito, orientá-lo com relação a dúvidas, mostrar para ele, dar segurança para ele necessária
mostrando que você tem a capacidade, que você tem a qualificação necessária para você levar esse projeto à frente, certo? E aí, depois de tudo, vem o lucro, depois de tudo vem a questão toda do retorno, né? Então, quer dizer, depois que vocês conseguem ter o retorno necessário, acaba que, né, é possível vocês aí casarem aí para um longo prazo, mantendo sempre essas boas relações, tendo uma relação amistosa, né? Então, quer dizer, a gente tá para acabar a live aqui, falta 1 minuto só para acabar. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu fico muito grato aí de poder trazer para vocês aí um pouco do meu conhecimento, certo? Assine lá o canal do Telegram para ter acesso ao PDF, maravilha. Esse PDF massa que a gente fez aqui vai estar disponível para vocês lá. Assine aí os canais do YouTube, Facebook, Instagram, certo? Compartilhe esse conteúdo também para os amigos aí, tal, que vocês sabem que estão precisando, porque eu tenho certeza que vai facilitar bastante a vida deles aí. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Yeah!